Ô, Conde, eu que agradeço o convite, a oportunidade de dialogar com você, com todos que nos acompanham, e lamentar que a gente esteja fechando o ano exatamente no mesmo enredo, é o mesmíssimo enredo dos últimos 2 anos. É um enredo marcado pelo descompromisso, marcado pelo negacionismo, pela total ausência de empatia, de responsabilidade, por essa dimensão. Eu vou usar uma expressão forte. Inicialmente eu ia dizer que era uma preguiça, mas não é preguiça. Se trata de uma canalice, né, de um desrespeito total com a vida, né, que se expressa não apenas na postura do presidente, mas na postura do seu governo. Veja, você fez menção a duas, pelo menos, atitudes de dirigentes que estão diretamente subordinados ao Bolsonaro, que são uma clara demonstração dessa canalice que tomou conta do governo brasileiro. Você deu o exemplo do ministro da Educação, né, que desrespeita a autonomia das universidades federais, né, e impõe, né, a institucionalização do negacionismo para dentro daquelas instituições que deveriam ter como primado, né, a defesa do pensamento laico, do pensamento científico, do pensamento humanista. E você deu o exemplo da postura do nosso ministro da Saúde, né, que, na verdade, talvez seja a antítese de tudo aquilo que a gente deveria esperar de alguém que tem a responsabilidade de cuidar da proteção sanitária de 213 milhões de pessoas, né? O que a gente vê é cenas de puxa-saquismo, né, misturada com mais um pouquinho de negacionismo, né, para tergiversar e entortar, né, de tal maneira que uma figura reacionária, absurdamente reacionária, como o presidente da Anvisa, acaba se tornando alguém alinhado à ciência, né? Ainda bem, né? Pelo menos nós temos, porque eu diria que depois do ministro da Saúde, a maior autoridade sanitária brasileira é o presidente da Anvisa, né? E pelo menos este se porta minimamente, ainda que capturado pelos técnicos da Anvisa, felizmente capturado, se coloca como um contraponto, né? Mas é o tal ponto que a gente chegou. Por isso que, ao invés de caminharmos rapidamente para uma situação de segurança sanitária, inaugurando talvez 2022 com a possibilidade de vivermos uma nova conjuntura do ponto de vista da vida, da retomada de atividades, nós ainda vamos viver numa situação de enorme instabilidade. Porque, no fundo, Conte, a nossa instabilidade não provém do coronavírus, provém do presidente da República, né, e de tudo aquilo que ele representa.